Tá babando. Doutora Andressa Heimscher, bem-vinda. Boa tarde. Carol. É sua. Obrigada, Tá Claudinha. quentinha, nós vamos deixar Obrigada. aqui. Aí quando acabar a nossa pauta, olha o cabelo da doutora Andressa, gente. Ó, tô chique hoje. Deixa eu Gente, ver. eu tô deusa. Menina, tá um visu show, adorei. Isso tudo porque hoje a gente vai continuar a nossa série Da tireoide. da tireoide. E hoje nós preparamos um VTzinho pra gente entender alguns conceitos pra abrir a nossa pauta. Olha lá. Taking over this town, they should worry. Ela é pequenina, tem o formato de uma borboleta e se localiza na parte inferior do pescoço. Estamos falando da tireoide. Ela é levinha, pesa cerca de 15 gramas, mas tem uma grande missão no nosso organismo. Produz 2 hormônios muito importantes para o bom funcionamento do organismo, T4 e T3. Eles são como combustíveis e botam o nosso corpo para funcionar a todo vapor. A tireoide controla muitas funções, por isso é preciso ficar atento aos sinais de que algo pode estar errado. Os problemas da tireoide são mais comuns depois dos 35 anos de idade e atingem com maior frequência o sexo feminino. Para cada paciente homem, há pelo menos 8 mulheres com algum tipo de alteração nessa glândula. No mundo, existem 300 milhões de pessoas com hipo ou hipertiroidismo, que com a ajuda de medicamentos conseguem levar uma vida normal. Cerca de 10% das mulheres acima de 40 anos e em torno de 20% das que têm acima de 60 anos manifestam algum problema na tireoide. Existe aquela velha história: hipotiroidismo engorda, hipertiroidismo emagrece. Bem, não é sempre assim. Vamos receber a doutora Andressa Heimscher e entender como essa glândula pode interferir no nosso metabolismo, ou na perda ou no ganho de peso. Mountains that are starts with fear, but you're a king and I'm a lion. Lindo VT, parabéns, Juju, Amandinha, Barney, querido, vocês aí. O texto ficou incrível da Juju, as imagens lindas. Doutora Andressa chorou. Não, eu fiquei emocionada. Não, isso te emociona e é muito lindo, né? Então, isso foi, na verdade, para introduzir a nossa pauta. Por quê? A última vez que a doutora Andressa esteve aqui, a gente apresentou a tireoide, comentamos alguns aspectos, até de nódulos, só que chegaram muitas dúvidas a respeito de tireoide e peso. Exato. Então, hoje a gente vai falar de emagrecimento, vamos falar de ganho de peso com relação à tireoide. Exato. Como você quer introduzir, doutora Andressa? Eu só Fique à primeiro, vontade. posso dar um recadinho? Pode Carol? dar um recadinho. Então vamos lá. Gente, primeiro queria agradecer que acho que tem mais ou menos um mês eu dei um recado lá do Hospital das Clínicas, muitos e-mails recebidos e assim a gente continua recrutando meninos, homens, né? Homens obesos, homens acima do peso, Tá. o nosso protocolo de tratamento lá no Hospital das Clínicas. A gente está divulgando na internet, no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, no site da olha. Sociedade Brasileira de Endocrinologia. A gente está fazendo toda uma força-tarefa para recrutar homens obesos entre 20 e 50 anos. Então, Tá. por favor, entre em contato. Não sei se eu posso passar o e-mail, Carol. Pode. Posso, porque é o meu e-mail. Afinal, isso é um serviço. É um serviço Porque de vocês vão utilidade. fazer uma pesquisa com esses Isso, casos isso. e esses casos vão emagrecer. Exato. A ideia é essa, que a gente estude esses pacientes, o que está acontecendo do Aham. ponto de vista hormonal. Por que Perfeito. que eles estão com dificuldade de perder peso? O e-mail é andressa@gmail.com, é meu e-mail pessoal, porque sou eu que estou trabalhando diretamente envolvida na pesquisa. A orientadora é a doutora Cíntia Cercato. Então, Tá legal. eu sempre passo todo o dado completo, né? Agradeço legal. demais quem mandou e-mail pra gente. Meninos, liguem, se inscrevam, vão lá, passem por essa pesquisa, que isso vai ser muito importante para a saúde de vocês e para novos conhecimentos e Perfeito, descobertas perfeito. para todo mundo, porque afinal a gente Perfeito. tem um grupo de pesquisa para isso. Perfeito. Né? Pra gente entender outras pessoas que vão vir aí com Exato. patologias. Vamos Agora, lá. entrando... já tá aqui a cestinha. Já tá aqui. Vou ficar olhando a cestinha, a pauta toda que tá uma delícia. Primeiro, vamos colocar um PowerPoint Vamos que a lá. gente tem aqui, uma abertura da nossa pauta de hoje, para entender qual é o seu pensamento. Como é que a gente... Por que a gente relaciona tanto ganho de peso e perda de peso com a tireoide, doutora Bom, Andressa? primeiro porque o hormônio tiroidiano, Carol, que é o T4 e o T3, que eles estão aqui, são 2 hormônios que a nossa tireoide produz. Então, a tireoide produz T4 e T3 numa maior quantidade de T4, depois ela produz
produz uma menor quantidade de T3 e eles são um dos principais reguladores do nosso metabolismo. Tá. Então depois a gente vai ter a dinâmica, né? Vocês estão olhando por que tem um fusquinha tem em um cima da Lego. mesa, tem um Lego, né? O que é isso, né? Então a gente precisa entender que um dos principais hormônios reguladores do nosso metabolismo é o T4 e o T3. Tá. Eles são produzidos pela tireoide e eles são regulados por esse hormônio em laranja, que é o TSH. Tá. O TSH, como a gente explicou da última vez, ele funciona como uma gangorra, né? Quanto menos T4 e T3 eu tenho na corrente sanguínea, Tá. mais TSH eu tenho. E quanto mais T4 e T3 na corrente sanguínea eu tenho, menos TSH. O que significa isso? Quando eu falo de causa de tireoide, quando a minha tireoide está fabricando muito T4 e T3, o meu TSH vai estar baixo no exame de sangue. Tá. Quando a minha tireoide está fabricando pouco T4 e T3, que é o hipotireoidismo, Ele vai estar alto. O ideal é que esteja em equilíbrio. Em equilíbrio. Dizer que uma pessoa não tem nenhum problema relacionado à tireoide é dizer que T3, T4 está em equilíbrio com TSH. Exatamente, porque Tá. o que acontece? O TSH funciona como um interruptor, então significa que ele só vai estar ligado, estimulando a tireoide a partir do momento que T4 e T3 estão baixos na corrente sanguínea. Tá. E o TSH vai estar desligado quando eu tiver uma quantidade alta de T4 e T3, Perfeito. hiper, tá? Tá. Esse é o ponto de partida para a gente poder entender o nosso metabolismo. Então, próximo slide. Vamos lá. É. Por que o nosso metabolismo, então, está ligado a tudo isso? E, mesmo dizendo... Não, depois eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. Ok. Daqui a pouco eu faço essa pergunta, porque é um negócio meio doido que eu pensei, mas daqui a pouco a doutora Andressa responde. Vamos lá, vamos para o Então, metabolismo. assim, o que é o nosso metabolismo? O nosso metabolismo, ele é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, que tem a função básica, simplificando, da gente queimar as calorias que a gente ingere para gerar energia. Tá. Então, o metabolismo é a nossa máquina. Certo. Então, quando a gente fala assim, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido, na verdade, a gente tem que entender que é a nossa queima de energia para gerar o funcionamento do nosso corpo, para fazer o nosso corpo funcionar, se ele é mais rápido ou mais devagar. Entendi. E isso não depende só de T3 e T4. Isso depende de outros fatores. Tá. E aí é por isso que tem a nossa bicicleta, que aqui eu vou mostrar como se fosse o nosso fusquinha. No fusquinha, tá muito né? bonitinho esse Então, fusquinha. assim, é justamente a nossa máquina. Então, é o nosso girar dos pedais da bicicleta, é Tá. a nossa velocidade que o nosso fusquinha anda, que vai depender do combustível que entra, de quanto a gente se alimenta, Tá. de quanto a gente gasta, ou seja, da velocidade que esse fusquinha precisa percorrer, se é uma estrada maior, se é uma estrada menor, se ele vai subir montanha, se ele está descendo uma ladeira. Tá. Tudo isso vai depender da energia. Quando a gente está pedalando uma bicicleta e a gente está subindo uma ladeira, a gente não precisa despender mais energia Sim. do que quando a gente está descendo. Sim. Então, o nosso metabolismo é a mesma coisa. A partir do momento que eu estou me esforçando mais para fazer uma tarefa, eu estou usando mais um músculo, eu vou gastar mais energia. Tá. E, consequentemente, eu vou acelerar mais o meu metabolismo. Perfeito. E a partir do momento que eu estou dormindo, naturalmente, o meu metabolismo vai ficar mais lento. Então, neste caso, T3 e T4 não estão influenciando. Não, a eles- gente está falando só do gasto calórico de cada um no seu dia. Perfeito. Só que o Tá. T3 e o T4, eles funcionam numa regulação do metabolismo nas 24 horas. É como se eles dessem aquela coisa assim, do aditivo do carro. Tá. Ou então, da velocidade do pedal da bicicleta. Sabe a marcha? Sei. Quem pedala com bicicleta com marcha sabe que eu ponho uma marcha mais leve ou uma marcha mais pesada. Sim. Quando eu vou subir uma ladeira, eu ponho uma marcha adequada para subir a ladeira. Tá. Quem vai descer a ladeira deixa a marcha mais leve para conseguir, para fazer menos esforço. Tá. O T3 e o T4, eles são justamente isso, são aditivo do carro, o regulador da marcha. Eles vão estar funcionando o tempo todo para regular esse metabolismo ao gasto calórico. Eu não sei se ficou muito claro para quem está em casa entender, mas eu vou mostrar isso no carrinho. Vamos então pro carrinho? Vamos pro carrinho? Vamos Podemos ir pro carrinho? Que a minha dúvida é a seguinte, doutora Andressa. Uma pessoa que não tenha problemas na tireoide, ela não tem hipo nem hiper, tá? Mas em determinado momento no mês ou de um período aí da semana dela e tal, ela pode desenvolver esse problema e ele ser corrigido sem que ela
tivesse percebido que ela teve o problema? O hormônio tiroidiano, ele é oscilatório. O próprio organismo, ele vai adequar às demandas do dia a dia, Carol. Tá. Então, assim, ele oscila mesmo? Ele oscila, é oscilatório. Quando a gente dosa, quem está em casa pode ver que, assim, às vezes a gente faz exames na sequência, às vezes o TSH e o T4 livre não estão no mesmo nível, Tá. porque vai se adequar à demanda. O organismo da gente, ele vai tentar se manter num normal. Tá. Então, é o seguinte, a gente tem o nosso fusquinha aqui do metabolismo, Ok. tá? O nosso metabolismo, ele vai tender a andar numa velocidade, tá? Certo. Então, ele vai tender sempre a uma velocidade média. O T4 é o nosso motorista. É. Então, ele vai estar dentro do fusquinha. Gente, Tá eu legal. tentei simplificar para quem está em Adoro os casa, ilustres da doutora Andressa. para poder Tá aqui, ó. ficar mais ilustrado, né? Então aqui, ó, T4 é o nosso motorista do Fusquinha. Tá dentro do nosso fusquinha. Que é o nosso metabolismo. Então, ele tá aqui, belezinha, andando no nosso fusquinha, certo? Isso, certo. Muito bem. A partir do momento que eu tenho um quadro de hipotiroidismo, ou seja, eu tenho pouco T4, o que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade menor de T4. Eu vou tirar o motorista para Aí facilitar. o carro vai ficar meio doido. O carro vai ficar lento. Tá? Tá. Só que calma que tem mais explicação em cima disso. Tá. A partir do momento que eu tenho hipertiroidismo, o que acontece? Eu vou ter muito T4 dentro do meu fusquinha. O que vai acontecer? Ele vai dirigir super rápido. Ele vai dirigir super rápido. Tá. Isso aqui é o meu metabolismo acelerado. Tá. Então, é como se o meu motor do carro tivesse assim, Tá. muito acelerado. Lembra quando o carro está desregulado, que a gente fala assim, tem que levar na revisão? Porque tá alguma coisa errada. Porque ele tá, você escuta o barulho, ele tá... Entendi. Então, é isso que acontece no hiper, e quando a gente tira, é porque o carro está mais lento no hipo. Perfeito. Ok. Só que não é só disso que depende o metabolismo. Depende de músculo. Ah, músculo. Depende de gasto de energia. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho um T4 e eu tenho uma quantidade de músculo, certo? Certo. Muito bem. E aí eu preciso fornecer Alimento. Alimento. Se não entrar alimento, não tem energia. perfeito. Tá. O que acontece? Por mais que eu tenha T4 aqui regularizado, se eu tiver pouca quantidade de músculo, eu tenho um metabolismo normal, eu tenho pouca quantidade de músculo e sobrando alimento, o que vai acontecer com o meu peso? Sobrou alimento, meu Vai metabolismo engordar. está normal Vai e eu engordar. tenho T4, eu vou engordar. Então eu quero que vocês guardem essa figura, tá? E aqui o T4 que a gente tá falando, ele tá Normal, ele está no normal. carrinho. Não tem nem hipo, nem hipo. Exatamente. Então Tá. é uma condição normal. Estou falando Tá. de um metabolismo normal, exame de tireoide normal. Tá tudo normal na sua vida. Então, Tá? engordando por quê? Esse pode ser uma causa. Perfeito. Pouco músculo e muito alimento. Muito alimento. Ou seja, ou eu não estou usando o meu músculo, ou eu até posso ter uma quantidade de músculo boa, Tá. mas eu não estou usando ela. Tá. E aí o que aconteceu? Eu tenho muito alimento, tá? E aí o que aconteceu? Ficou lento o metabolismo. Não, sobrou alimento. Sobrou alimentos, tá. Tá? Ok. Aí o metabolismo tá normal. O metabolismo está normal. Agora eu vou tirar o T4, meu metabolismo ficou lento. É. Quando eu tenho hipotiroidismo, naturalmente eu perco músculo, tá? Tá, isso é fisiológico. Isso é fisiológico, eu perco músculo. E a pessoa se sente o quê? Mais cansada. Tá, Então eu tenho um fusquinha bem devagar, tá, tá? tá. Se eu continuo comendo a mesma quantidade que eu comia antes, o que acontece? Vai engordar. Eu ganho peso. Tá. Mas vocês entendem que eu tenho que ter isso aqui? Alimento, tem que entrar de Alimento, qualquer jeito. tenho que entrar. Tá. Porque se eu diminuir a quantidade de alimento, eu não vou ganhar peso. Então, colocar a culpa na tireoide é o mais fácil, mas não é o primeiro passo. Ficou Entendi. claro para quem está em casa? Ficou. Meninos aqui do estúdio, vocês me ajudam com o retorno. Ficou muito claro. Né? Não chegamos ainda no ponto que
Se tá com problema na tireoide, tem que tratar o problema. Calma, a gente vai falar Mas disso. não é pra botar a culpa nela. Exatamente. É só pra entender a relação dela. Sempre tem uma relação, então, de mais Perfeito. comida. Sempre tem. Sempre tem, porque o ponto de partida é o combustível que entra no carro. Entendi. Perguntinha na tela e doutora Andressa continua o raciocínio. Vamos ver quem escreveu pra gente? Drica, que linda, beijo! Gostaria de saber se é possível controlar os sintomas da tireoide sem o... Olha lá, perguntinha na tela que a gente deixou da Drica. Ela quer saber, então, se é possível controlar esses sintomas da tireoide sem o uso dos fármacos, dos remedinhos, só com alimentação e com atividade física. Vamos lá, doutora Andressa. Geralmente não. Quando tem um problema no exame diagnosticado, precisa de remédio. Precisa. A maior causa do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. Hashimoto foi o nome do doutor que descreveu. Tá. Ela é causada pela presença de anticorpos que o nosso corpo produz e ataca a tireoide. Tá. E aí a gente tem uma tireoide que está sendo atacada pelos anticorpos e ela tem dificuldade de produzir quem? T4 e T3. Que é o nosso motorista. Exatamente. Aí com isso se desenvolve o hipotireoidismo. Tá. Quando a gente tem dificuldade de produzir T4 e T3, falta T4 e T3 no sangue. E com isso a gente tem que repor a medicação. Que tá aqui, ó. Quer fazer com o carrinho com a medicação? Vamos. Vamos fazer? Quando a gente coloca a medicação, então, no lugar do T4 e T3, que não estão sendo produzidos. O que Perfeito. acontece? Então vamos lá. Então assim, o que a gente tinha? A gente tinha um carrinho sem T4, com pouco músculo, andando devagarzinho, Isso. sobrando alimento e com isso a pessoa tendendo a ganhar peso. Até porque ela não tem força nem para fazer exercício. Porque a falta de T4 e T3 derruba. Exatamente. E tem um outro detalhe que eu esqueci de contar. Eu vou aproveitar aqui minha água. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela tende a reter líquido. Então ela também fica um pouco mais pesada por conta disso. Tá? Incha, né? Incha. Muito bem. A partir do momento que eu faço a reposição usando a medicação, bota aí os remédios. Bota os remedinhos. Tomando direitinho. Então vamos lá. Sempre o meu mantra da medicação. Ela tem que ser tomada todo dia em jejum, no mesmo horário, sábado e domingo inclusive. Ok. Tá? Porque é isso, nem que a gente ponha o despertador para tocar, toma o remédio e continua dormindo. E quando você diz de manhã, tem que ser de manhã, porque é o período de jejum que a gente fica mais tempo. Exatamente. Se por algum acaso um dia esqueceu de tomar medicação, sei lá, lembrou 10 horas da manhã, faz um jejum de 3 horas e toma medicação. Não é o correto é tomar todo dia no mesmo horário. Tá. E aí aguardar de meia a 1 hora para poder tomar o café da manhã. Olha, então essa dica é muito, muito boa e façam isso, coloca o despertador. Coloca o despertador. Deixa lá do ladinho da cama com um copinho de água. E outra coisa, por exemplo, se tomar remédio, por exemplo, omeprazol, o remédio que é para gastrite, o remédio da tireoide sempre é o primeiro. Tá. Então, o mais importante remédio do dia é o remédio da tireoide. Tá. E pílula anticoncepcional que tem que tomar? Mesma coisa. O remédio da tireoide é o remédio mais importante do dia. Dá aí 2, 3 horinhas e aí toma a pílula. Aí você espera, pode esperar até meia hora. Tá. Toma a pílula e daí depois continua o seu dia normal. Ok. Tá? Então, muito bem. Eu tomei o remédio, meu TSH tá normal. Porque eu controlo a minha reposição hormonal pelo meu TSH. Então, eu tomei o remédio, o meu TSH tá normal e aí o que aconteceu? O meu músculo voltou a ficar ok. O meu alimento voltou a entrar numa quantidade correta e aí com isso o meu carrinho acelerou. E você não vai mais engordar. Perfeito. E aí eu parei de reter líquido e aí com isso, naturalmente, eu tendo a perder peso. Certo. Agora, qual é o fator principal, Carol? O meu TSH está normal, o meu remédio está entrando na dose correta e o meu alimento está entrando na quantidade correta. O que faz, como a gente descobre a dose correta de cada paciente, doutora Andressa? Pelo TSH. Tá. O principal determinante de eu saber a minha reposição do hormônio tiroidiano é pelo meu TSH. Tem que ficar dosando até acertar a dose. Exatamente. Tá. Até acertar a dosagem. E o paciente tem que ter, assim, tomar isso aqui o mais certinho possível. Quanto mais certinho eu tomo, mais eu tenho certeza que esse meu TSH está refletindo a dose correta do remédio. Outra pergunta importante. Você comentou o caso de hipotiroidismo, que é o mais comum, que é esse de Hashimoto, né? Perfeito. Se não for esse caso, existem outros casos ao longo da vida que a pessoa pode desenvolver do nada por
má alimentação, hábitos ruins ou até genética? Tem. A gente tem o hipotireoidismo chamado hipotireoidismo por deshormoniogênese, que é uma dificuldade, o nome é complicado, mas na verdade é uma dificuldade que a própria tireoide tem de fabricar o hormônio. É como se fosse uma programação genética que a tireoide tem de ter uma dificuldade, uma certa idade da vida de fabricar hormônio. A pessoa não tem o anticorpo, mas a tireoide chega uma hora que fala assim, olha, vou produzir menos hormônio e aí com isso você tem que repor a diferença daquele hormônio que a pessoa precisaria. Entendi. É como se a pessoa precisasse de 100, ela só está produzindo 50 e eu tenho que repor os 50. Os 50 que está faltando. Exatamente. Entendi. A gente tem, por exemplo, tireoides que fazem nódulos muito grandes e esses nódulos muito grandes atrapalham o funcionamento da tireoide. Tá. A gente tem tireoides que inflamam em períodos pequenos, que a gente chama de tireoidites agudas, que a tireoide ela inflama, tem dificuldade de funcionamento, tem alguns casos que retornam ao normal, tem alguns casos que infelizmente não. Precisa de remédio. Precisa de remédio. Entendi. Tem tireoidite pós-gestação, que também pode acontecer por conta da alteração da imunidade da mamãe depois de ter neném. Não sabia. Então a gente tem que acompanhar também. Tá. Então, assim, hipotireoidismo é um mundo, é uma glândula de 15 gramas Esse tamanho é que a gente viu e no dá vídeo. uma trabalheira danada. Danada, doutora Andressa que sabe. Vamos colocar uma pergunta Danada, que tem em relação vamos lá. com isso que você está falando? Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Tamires. Obrigada. Existe problema de tireoide psicológico? Boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta. Pode responder, doutora Andressa. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, a tireoide, ela causa alterações psicológicas. Então a gente sabe que hipotireoidismo está associado com depressão. Ah, é? A gente tem associação em trabalhos clínicos com hipotireoidismo com depressão e hipertireoidismo com quadros de psicoses, com quadros de alterações, manias, com quadros de descompensação de humor. Que interessante. Muito interessante. Mas aí começa com essa descompensação de humor, com essa depressão, e isso leva ao problema da tireoide. Exato, a gente tem que estar muito... Os colegas psiquiatras, eu fico muito contente que eles têm cada vez mais aprendido muito mais sobre tireoide e eles conseguem diagnosticar, às vezes eles mandam para mim, assim, olha, eu peguei o diagnóstico do problema de tireoide, estou mandando para você. Era um paciente que tinha alguma depressão muito grave, fez o diagnóstico com o colega e manda para mim para eu tratar. Porque não adianta tratar a depressão com remédio de depressão se você depois não tratar a tireoide. Perfeito. Vamos falar de hiper? Muito bom, adorei. Vamos falar de hiper agora, então? Que hiper é legal. Falamos de hipo. Agora, doutora Andressa. Tô aqui. Corrigimos o T4. Então, assim, após ser corrigido, como você mostrou com o remedinho, tudo normal. Se a pessoa continuar engordando normal. E falar que tem problema de tireoide, é porque ela está comendo. Ou é daqui ou é daqui. Tá legal. Tá? Tá. Certo? Certo. Tá. E quais são os sintomas, então? Ela vai se sentir mais cansada? Mais cansada, pode sentir cansaço, falta de ânimo. A gente pode ter queda de cabelo, cabelo quebradiço, unha mais quebradiça, pele seca, inchaço, lentidão, intolerância ao frio. Tá. Só que esses sintomas, eles são muito comuns a outras doenças. Então, o mais importante é, se você está suspeitando de um problema na tireoide, procura seu médico, pede os exames e a gente consegue fazer o diagnóstico rapidinho. Porque hoje, com o exame clínico, aquele que você, né? A gente palpa a gente faz o exame de sangue, se for necessário a gente faz o ultrassom, é tranquilo. Ninguém pode ter dúvida se tem problema de tireoide ou não. É descoberto bem rápido. Super rápido. E conserta rápido também. Super rápido. Vamos então para o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é muito bacana a explicação. É. Então vamos lá. Então o que acontece? O hipertireoidismo é quando a gente tem a tireoide com esse motorista que é o T4, mas um motorista muito T4. Então a gente tem um fosquinha super acelerado. Tá. Então o que acontece? No hipertireoidismo a gente tem uma dinâmica muscular muito rápida. O músculo se regenera e degenera muito rápido. Com isso, o que acontece? Esse carrinho vai consumir muito combustível. Tá. Com isso, a pessoa vai tender a comer mais, mas não vai ser o suficiente. E aí a gente vai ter que tirar reserva da onde? De gordura. De gordura. E aí por isso que essa pessoa emagrece. Perfeito. Agora, ainda assim, teoricamente, isso é um quadro que favorece, porque é favorece difícil a ter um perda de peso. Favorece a perda de peso. Nesse caso, mesmo tendo T4 em excesso, tem que tratar para voltar ao normal? Tem que tratar, porque tem que tratar. a longo prazo isso pode ser um problema. Exatamente. O que acontece? Esse carrinho muito acelerado por muito tempo, ele vai desgastando. Tá. Então, a gente tem 2 pontos principais de desgaste. Cardíaco, arritmia, que a gente não pode deixar isso aqui acontecendo em excesso.
osso. Tá. E outra coisa, osteoporose, porque o músculo está em o que a gente chama de turnover, que é essa troca rápida, e o osso também está nessa troca rápida. Tá. Então isso é muito ruim a longo prazo. Pode, então, diminuir essa parte dos ossos e aumentar problemas cardiovasculares. Exatamente, por isso que a gente tem que tratar. Tá. Agora, assim, tem muita gente que fala assim, ai, mas eu tenho hipertireoidismo e não emagreço. Mas aí a gente está considerando que talvez essa pessoa esteja comendo mais e compensando em combustível, esse carro está acelerado. Mesmo que esteja gastando bem, está entrando muito mais. Está entrando muito combustível. Entendi. Olha que interessante isso, doutora. Não é incrível? Agora, me conta uma coisa. Quando a gente fala de hiper, que é bem... menos casos do que o hipo, Sim, né? menos casos. Qual é a faixa etária, mais ou menos? Dá pra dizer isso? Geralmente, depende do tipo de doença. A gente tem a doença mais comum na faixa etária de mulheres mais jovens e homens mais jovens também, mas muito mais mulheres, chama doença de Graves. Graves também é o nome do doutor que descreveu. É uma doença de imunidade também, em que a gente tem um anticorpo que se liga na tireoide e aí ele faz com que é um anticorpo que simula um TSH, ele se liga na tireoide e ele faz essa tireoide produzir muito T4. Entendi. E aí sobra T4 ou T3 na corrente sanguínea e aí com isso o nosso fusquinha fica super acelerado. Entendi. E isso é a doença de Graves. O que a gente faz? A gente usa uma medicação que bloqueia, faz a tireoide ficar em repouso e com isso a gente espera o reequilíbrio do organismo. Tá. Esse é o principal tratamento da doença de Graves. Ou às vezes a gente dá o iodo via oral e faz com que a tireoide ela sofra um processo que eu brinco que é como se fosse uma atrofia, na verdade. Com isso a gente controla a doença de Graves também. Muito legal. Agora, quais são os sintomas, então? Porque muitas vezes você está ali vendo que o metabolismo está legal, você está emagrecendo, você fala, tá tudo bem, você não acha que você está com algum problema, que é o T4 em excesso. Quais são os outros sintomas, até para o pessoal ficar ligado? Bom, tremores, a própria perda de peso, agitação psíquica, o paciente geralmente ele pode ficar verborrágico, falar muito rápido, perda da sequência de pensamento, a gente tem infelizmente alguns quadros de psicose, o paciente pode ter perda do fluxo desse pensamento, a gente pode ter, falei de tremor, também alteração de unha, queda de cabelo, pode também acontecer, e intolerância ao calor. Então, se por um lado o hipotireoidismo tinha uma intolerância ao frio, o hipertireoideu ele tende a fazer intolerância ao calor e excesso de suor. Nossa, não sabia disso. Só que mais uma vez, são sintomas que são comuns a outras doenças. Entendi. Então, assim, às vezes a pessoa sua muito porque está um pouco acima do peso, não é porque tem hipertireoidismo. Mas mais uma vez, se você ficou na dúvida, é simples, fácil, rápido, tranquilo, vamos colher o exame de sangue e vamos ver como é que está a sua tireoide. Perfeito. Faz parte. É isso mesmo. Né? Saúde da tireoide acima de tudo. Tem uma outra pergunta que tem a ver com a medicação, que é o seguinte, a medicação está aqui no nosso fusquinha, a gente colocou ela aqui, os remedinhos, que é o nosso motorista. Você comentou que, para a gente regular, né, deixar tudo bonitinho, a quantidade de T4 que a gente vai repor em remédios, tem que ter relação com a quantidade de TSH que está sendo produzido. Perfeito. Vamos supor que esse paciente, essa paciente, esteja ainda com uma quantidade que parece adequada, se sentindo mal, tendo os mesmos sintomas. Pode aumentar a dose, muda-se a alimentação. O que é feito nesse caso? Normalmente, Carol, o que eu oriento? Primeira coisa que eu preciso ver, como é que está a curva desse TSH. Às vezes, esse paciente está com TSH no limite, mas ele está um pouco, quase no limite superior. Ele vai se sentir um pouco melhor quando ele está no TSH um pouco mais abaixo. Que não é o mês inteiro. Exatamente. Então, a gente precisa ver direitinho qual é o padrão do TSH desse paciente. A partir do momento que eu tenho certeza que o TSH está ok, eu preciso buscar outras causas, anemias, deficiências nutricionais. Então eu vou buscar uma construção muscular, uma melhora nutricional desse paciente. A avaliação do paciente ela é sempre global. Então você sempre tem que estar olhando para o paciente como um todo. Entendi. Né? Então um paciente que tem problema na tireoide, até para a gente colocar como uma conclusão,
precisa praticar atividade física. Com certeza, com certeza. Vocês viram que o que estava em cima do carrinho, do lado do nosso motorista, é a parte muscular. O músculo é o nosso principal queimador de calorias. Então, a gente sabe que quanto mais músculo a gente tem, mais quantidade de caloria a gente queima. Tanto em repouso, ou seja, quando eu estou dormindo, quando eu estou aqui conversando com você, quando eu estou praticando uma atividade física. Atropelei os comprimidos. Os comprimidos, olha lá. Quando eu estou praticando uma atividade Ficou muito bonitinho física. isso no ar, doutora Andressa. Ficou bonitinho, né? Ficou uma gracinha esse Ficou fusquinha bonitinho. andando com o metabolismo. Conclusão, então, da nossa pauta de hoje. Porque é isso que a gente quis mostrar. Entenda a relação entre tireoide e o peso. Até vou chegar aqui pro lado. Número 1. A tireoide pode estar comprometida. Perfeito. Mas ela não é o primeiro problema. Perfeito, exatamente. Conclusão número 1. Ela pode estar incriminada, mas ela não é o principal responsável. Perfeito. Muito bem. Número 2. Conclusão número 2. A partir do momento que você trata um hipotireoidismo, a tendência do seu metabolismo é normalizar. Não tem mais desculpa. Exatamente. Então, você precisa avaliar outras causas que possam estar interferindo com o seu metabolismo. Tá. Conclusão número 3. Número 3. Então, a partir do momento que você tem um hipertireoidismo diagnosticado, provavelmente você tem tendência a perder peso. Então, você tem que, se você não está perdendo peso, você tem que olhar para sua dieta. Que aí o erro está Provavelmente na sua dieta. na alimentação. É. Ai, doutora Andressa, arrasou. Quer fechar com uma perguntinha do público, Mar? Não dá mais tempo. Tá bom, rapidinho, ele diz, rapidinho. Olha lá, que tá bombando. Aline, um beijão. No caso de hipotireoidismo, o que pode ser feito para ter mais disposição e driblar essa sensação de cansaço durante uma atividade física? Regular o hormônio. Pronto. Item 1. Então, vamos lá. Ótimo, Carol. Já pegou gostei a dessa manha da brincadeira. pauta. Bota Então, o vamos motorista lá. Bota o motorista lá. Põe remédio, regula o T4. Como é que eu sei? Pega o TSH. TSH. Vê como é que está o seu TSH e aí o que a gente precisa fazer? Uma boa avaliação nutricional da sua dieta e uma avaliação muscular. Eu Perfeito. preciso saber se eu não tenho fraqueza muscular envolvida. Eu tá? posso complementar a pergunta dela? Que é a seguinte. Regularizei o T4. Ela pode ainda estar cansada porque outros hormônios também estão comprometidos? Perfeito, pode sim. Aí a gente tem que avaliar. Cortisol. Linda pergunta, Carol. A gente precisa. Perfeito. A gente precisa avaliar também cortisol, que é muito importante. Se o cortisol está em falta de manhã cedo ou se ele está sobrando ao longo do dia. Tá. É muito importante também avaliar estados de resistência à insulina. Eu tinha trazido a insulina, mas eu achei que a explicação ficava um pouco mais complicada. Estados de resistência insulínica são responsáveis por aumento de gordura abdominal, que também gera um pouco mais de cansaço. Tá. Então, a gente tem que começar a fazer uma avaliação global desse paciente mesmo. Então, não é que tem dica ou não, até respondendo a pergunta dela. Tem que fazer os exames direitinho, Perfeito. conversar com o profissional e acertar a condição hormonal. Perfeito. Acertou, ela não vai ficar mais cansada. Perfeito. Mar tá te mandando um beijo. Diz que você arrasou, né, Mar? Fico feliz. Esse Fusquinha foi um sucesso, o metabolismo, lembrem dele, né, andando. Gente, indo pra vou deixar pra lá cá. no consultório. Deixa. E olha, quem quiser acompanhar o trabalho da doutora Andressa, lindo trabalho, Endocrinologia em Dia. Siga lá no Insta, @Endocrinologia em Dia, e também na página do Facebook, Endocrinologia em Dia, com a doutora Andressa. Obrigada, muito viu? obrigada, Sempre Carol. um prazer. Você está linda, esse cabelo combinou super. Ficou ótimo, né? E agora todo mundo controlando o metabolismo, sem desculpa. Beijo, doutora. Beijo. Sem